Esses homens de Deus e essa mulher de Deus aplaudindo a Jesus muito. Conhecendo mais um pouco, estamos se preparando para orar no céu. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, a partir do versículo 24, irmãos, pode se sentar. Que diz assim: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembre do ponto que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. E para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. E nós, irmãos, temos nos orgulhado daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Um dia eu me casei e eu e meu esposo, nós sonhamos em ter um filho e de repente eu fiquei grávida. E ali, quando eu estava grávida, meu esposo ainda já começou a comprar até brinquedos para o neném. Porque eu fiz 2 ultrassons, eu fiz uma com 3 meses e fiz uma com 8. E quando eu fiz a ultrassom com 8 meses, o médico viu que era um menino, falou que era um menino. E naquela época o meu esposo fez uma viagem, quando ele voltou, ele trouxe carrinho para o bebê, a gente aguardava com muita ansiedade, com muito carinho, com muito amor. E nessas 2 ultrassons que eu fiz, se o médico viu, ele não falou, mas eu acredito que ele não tenha visto. Acredito que foi plano do Senhor assim, porque se eu soubesse que o Jonathan ia nascer sem os braços, eu era muito magrinha, eu acho que eu não tinha uma estrutura, correria até o risco de perder o Jonathan, mas a vontade do Senhor não era essa. Então o médico, se ele viu, ele não falou. E quando o Jonathan nasceu, eu agradeci o Senhor por não saber, nunca procurei para ver se ele viu, se ele não viu, porque eu agradeci o Senhor de não saber antes. E no momento em que ele nasceu, o
problema, eu perguntei o que era. E ele falou: o neném não tem os bracinhos. E a palavra que veio para mim foi como? Como ele vai escrever? Como ele vai apagar? Tantas perguntas em tão pouco tempo. Ele me deu uma injeção e eu dormi. E quando eu acordei, eu já acordei com ele no bercinho do meu lado. E o interessante é que eu fui criada nos caminhos do Senhor. Quando os meus pais se converteram, eu tinha 6 anos de idade. E eu cresci louvando o nome do Senhor, porque o meu pai também toca instrumentos para a glória de Deus. Então eu cresci louvando o nome do Senhor. E eu costumo dizer que eu fui presenteada com o filho, que naquele exato momento eu não entendi nada. Eu achava que eu teria que fazer tudo pelo Jonathan. E não é bem assim. Eu ajudo o Jonathan em algumas coisas, mas muito mais ele tem me ajudado para a glória de Deus. Então ali, irmãos, naquele exato momento, quando o médico comentou alguma coisa com a enfermeira, perguntou o que era, ele falou: o neném não tem os bracinhos. A palavra que veio para mim foi como? Como ele vai escrever? Como ele vai apagar? Ele já, eu quero responder para os irmãos que ele escreve com o braço, e a letra dele é muito mais bonita do que a minha. Às vezes nós questionamos tanto e esquecemos o tamanho do nosso Deus. É verdade. E ali eu comecei a pensar: Senhor, é o meu presente, é o presente que o Senhor me deu. E eu não quero ficar chorando. É o meu filho. E eu comecei a pensar: agora eu vou para casa, os parentes vão começar a chegar, a família vai começar a chegar. Eu não quero ficar chorando. Então eu procurava mais ouvir. As pessoas chegavam, falavam, consolavam. E eu procurava mais ouvir, porque logo vinha aquele nó na garganta e aquele como? Ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir fazer aquilo. E o tempo foi passando. E o Jonathan, um bebê muito alegre. E um dia eu entrei com ele no consultório médico. Uma doutora que, assim que ele nasceu, ela chegou na beira da minha cama e falou: se você quiser, leve ele lá no meu consultório. E eu senti no meu coração de levar ele naquela doutora, naquela pediatra. E chegando ali, irmãos, quando eu entrei naquele consultório, eu e meu esposo, aquela doutora falou para mim assim: olha, para mim e para o meu esposo: olha, acabou de sair daqui do consultório um casal. E eu não pude dar esperança nenhuma para eles. O bebê nasceu com a moleira fechada e eu não pude dar esperança nenhuma para eles. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo algo diferente nesse menino. Irmãos, ele é apenas um recém-nascido. Mas olha como o nosso Deus trabalha. Ela falou que viu algo diferente nele. Falou para mim assim: quando ele estiver adulto, você ainda vai me procurar, vai entrar no consultório e vai falar para mim o que ele é, porque eu sinto que ele vai ser alguma coisa. E ali, irmãos, o tempo foi passando e o Jonathan, um bebê muito alegre. E um dia eu estava com ele na rodoviária, ele tinha menos de 1 aninho de idade, e chegou um moço perto de mim e ele ficou muito incomodado. Ele falou: nossa, mas o neném é muito alegre. Mas ele é alegre assim porque ele não entende. Porque quando ele entender, não vai ser desse jeito. Eu falo que eu queria encontrar aquele moço para ele ver a glória do nosso Deus. Porque quando o nosso Deus age, até a tristeza ela salta de alegria. Então, irmãos, não importa o tamanho da nossa dificuldade, o tamanho do problema que estamos enfrentando, mas importa o tamanho do nosso Deus. Se nós falarmos para Ele: eis-me aqui, Senhor. Senhor, esteja comigo em todos os momentos, e confiarmos nele, e descansarmos nele. No momento certo a gente vai entender por que a gente passou por tal luta. Porque a luta ela vem, mas ela passa. E ali, irmãos, o tempo foi passando, o Jonathan crescendo. E com 3 aninhos de idade, o Jonathan começou a louvar o Senhor na igreja. E com 4 ele sentava nos primeiros bancos da igreja para ver o baterista. E ali ele fazia gestos com os braços, com as pernas. E eu não sabia, irmãos. A gente não tinha noção de como ele ia usar uma bateria. Mas ele gostava muito. Quando chegava em casa,
ele montava de latinhas no chão e ficava ali tocando com os pés. E a gente vendo o interesse dele pela bateria, nós compramos uma bateria de criança para ele. E a gente tentou amarrar a baqueta no braço dele e não deu certo. Falamos, vamos deixar ele e o Senhor. E ele, de repente, começou a usar uma baqueta. E mais tarde, as duas baquetas para a glória de Deus. E, assim, eu costumo dizer que para mim a parte mais difícil não foi nem quando o Jonathan nasceu. Foi quando o Jonathan, quando ele fez 5 anos de idade, que ele passou pela primeira cirurgia, porque nós levamos ele no médico e ele nasceu sem os braços, com encurtamento do fêmur e luxação no quadril. Então, o médico falou que ele teria que fazer uma cirurgia, talvez até 2, de alongamento de osso, para fazer o osso crescer. E ali, irmãos, com 5 anos de idade, o Jonathan passou por essa primeira cirurgia, coloca aquele fixador grande no fêmur, não tem como andar sem segurar a moleta. No caso dele, não tinha como andar, porque não tinha como ele segurar a moleta. E ver o nosso filho sentir dor não é nada fácil. E aquele aparelho dói muito, a gente mexe e cresce à noite, é o momento que mais cresce, dói. Mas só que a gente levávamos ele para a casa do Senhor, a gente pegávamos uma cadeira de rodas, colocávamos ele e íamos para a casa do Senhor, e louvávamos o nome do Senhor, ele também. E quando foi um dia, quando tirou aquele aparelho, quem tirou falou para o dono, está tudo normal. E é muito complicado falar para uma criança tudo normal. Ele tentou passar de uma cama para outra, ele nem chegou a passar de uma cama para outra, o osso ainda estava molinho, estufou no meio da coxa. E ali, irmãos, eu não sei de onde eu tirei a ideia, mas eu coloquei uma mão por baixo, outra por cima, e abaixei a perna dele. E o pai dele chegou naquele exato momento do serviço e arrumou uma tábua e a gente rodou a perna dele e fomos para o hospital. E chegando ali, colocou gesso nas 2 pernas. E é 40 dias. Até então a gente íamos para a casa do Senhor, mas com aquele gesso só depois que tirasse. E eu falei, eu só vou para a casa do Senhor quando ele for. Eu costumo dizer para a igreja assim, nunca faça isso. A maioria dos dias nós vamos ficar com os nossos doentes. Mas tem dia que a gente precisa de chamar alguém para estar ficando com os nossos doentes, para que a gente vá na casa do Senhor buscar o alimento para a gente e para o nosso lar também. E foi me dando uma angústia, uma tristeza muito grande. E eu fui para a casa do Senhor, falei para minha mãe, fica aqui, mãe, porque eu vou na casa do Senhor. E quando chegou na casa do Senhor, o Senhor tirou toda aquela angústia, toda aquela tristeza, porque o alongamento que ele tinha feito no fêmur, ele perdeu quando o osso tortou. E o Senhor tirou toda aquela tristeza, Ele me renovou, me deu forças, e eu voltei para casa com ânimo para lutar, para continuar a nossa caminhada. E, irmãos, e hoje eu vejo o Senhor trabalhando na vida do Jonathan, porque com mais ou menos 11 anos de idade, o Jonathan começou no teclado. Ele gostava muito de bateria, foi baterista oficial de uma igreja. Hoje ele não toca bateria nas igrejas, é um instrumento mais cansativo, o Jonathan cresceu, mas foi um instrumento que ele começou para a glória de Deus. E quando ele foi para essa congregação, ele não agradou muito da bateria que tinha lá, mas tinha um teclado assim montadinho, era só tocar. E ele falou que eu vou tocar teclado. E eu falei, glória a Deus, eu costumo dizer que o teclado faz a festa sozinho, a bateria precisa de alguém, de um outro instrumentista para estar tocando. Então ele começou a tocar o teclado. E quando eu achei que a obra de Deus na vida dele, com os instrumentos, tinha parado, um belo dia o Jonathan chegava ali na minha casa e pegava ali uma guitarra que eu tenho, colocava ali, às vezes na cama mesmo, sentava ali e ficava tentando tirar som daquela guitarra. E eu pensava assim, eu não falava para ele não, irmãos, mas eu pensava, isso aí não dá para ele não, porque eu toco um pouquinho de violão, desde criança eu sei que isso aí é muito difícil, e isso aí não tem como. Mas esqueci do nosso Deus impossível. Um belo dia, Jonathan fez uma nota ali
e não parou mais para a glória de Deus. E começou a louvar o Senhor com a guitarra para a glória de Deus. Irmãos, eu fico maravilhada na presença do Senhor, de ver o Senhor operando tantos milagres, porque ele tem a última cirurgia que ele fez no fêmur, ele colocou uma placa com 9 parafusos. E louva o Senhor com a guitarra, e toca o Senhor com a guitarra com os pés. Então, irmãos, o nosso Deus é o Deus de maravilha, é o Deus impossível. Se você tem uma luta, um problema tão sério, que você olha e fala assim: ah, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, sabe que o Senhor não esquece de ninguém. O Senhor cuida dos seus, e nós somos vasos, irmãos. O Senhor precisa nos usar. E para sermos usados pelo Senhor, às vezes precisamos sermos moldados, às vezes precisamos passar por determinada coisa que a nossa carne ela sente. Mas o nosso espírito está só se enchendo. A carne um dia ela vai ficar, mas o espírito ele vai permanecer. Aleluia! Nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Oh, meu Deus! Eu te amo, Jesus, tu és o príncipe da vida. Louvar conosco, irmãos. Eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, o meu estado.
de chegar mais pertinho dele. Abra seu coração nessa noite. Fala, Senhor, eu quero me chegar mais perto do Senhor. Eu quero fazer mais a tua vontade. Porque aqui as coisas são passageiras. Mas um dia estaremos contigo na glória, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, e assim, eu comecei, como eu falei para os irmãos aqui, eu comecei a tocar o violão. Eu era bem novinha, não lembro exatamente não, mas eu era criança ainda. Só que como eu sempre gostei muito de louvar o nome do Senhor, e o meu pai tocava para me cantar, então às vezes eu pegava, estava dando trabalho, eu encostava no violão. E assim, em vários anos, às vezes eu passava anos sem pegar o violão. Aí uma vez ou outra eu pegava, tocava um pouquinho, daqui a pouco eu guardava de novo e o tempo ia passando. Mas de repente, irmãos, nós fomos congregar numa congregação em um outro lugar, né? E o meu pai, ele não foi, ele ficou. E aí, na época, o Jonathan tocava bateria. Então, o que acontecia? Às vezes eu chegava na igreja e às vezes os instrumentistas não sabiam o louvor que eu ia louvar e tal, às vezes não tinha. E eu falei assim: agora eu vou ter que arrumar alguns playback. Irmãos, não passou de uns 3 ou 4. Quando os irmãos viram que eu estava chegando na igreja usando playback, eles mudaram o jeito de dar oportunidade. Eles falavam assim: vamos ouvir irmã Simone e irmão Jonathan. Mas o Jonathan tocava bateria. E às vezes não tinha instrumentista, às vezes tinha, mas a pessoa nem sabia a música. E aí eu comecei a passar perto. Aí eu falei: agora eu vou ter que voltar a pegar o violão. E eu comecei a pegar o violão e eu lembro que eu estava num culto onde Deus tomou o irmão e falou: seu lugar é ali, naquele cantinho, pega o seu violão, toca, porque o Senhor quer te usar desse jeito. E ali, irmãos, é que eu comecei a pegar o violão, a aprender as músicas. E foi em dezembro agora, do ano passado, que eu consegui entrar numa aula. Então eu digo para você, se você tem um dom, se você tem um talento, que todos nós temos, e de repente você deixou encostado, você deixou para lá, o dia da manhã vai fazer falta para você. Então retoma o seu dom, o seu talento, cuida dele com carinho, porque um dia vai fazer falta, um dia você vai passar perto. Então não espere isso acontecer para você dar valor naquilo que o Senhor te deu. Se você tem um ministério de falar do amor do Senhor, faça isso. Se você tem um dom de aprender a palavra de Deus, se preparar para amanhã ser um pregador, faça isso, não perca tempo, porque a obra do Senhor, ela tem pressa, ela não pode ficar esperando. Então vamos fazer a obra do Senhor de todo o nosso coração, que o Senhor vai abençoar cada dia.
uma nova chance, embora a gente não merecia, mas por amor Ele se entregou em nosso lugar. Para
fazem na bateria, para nos ajudar também nesse ministério. Glória a Deus. O Senhor fazia uma obra linda em nossas vidas, enquanto a gente ainda não sabia de nada, não entendia nada. Mas podemos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ei. Paz do Senhor para a igreja, amém? Pode ser sentado. Eu queria encerrar essa nossa participação aqui. E, primeiramente, desculpa se o volume excedeu um pouquinho, é que está um pouco difícil de controlar aqui. Quando eu abaixo mais, quando eu aumento mais, está meio difícil de arrumar. Então, me desculpem. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, fizemos viagem hoje. Eu confesso que a minha saúde não está das melhores, O tempo virou do nada e eu fiquei meio fanho, fiquei com a garganta ruim, corpo ruim. Mas tem uma coisa que eu quero como exemplo para mim, alguém que é um exemplo de superação e para aqueles que acreditam nele, realmente não existe um exemplo de superação maior que é Jesus Cristo. Porque ele venceu uma cruz. Ele venceu a morte, ele venceu toda a humilhação e transformou tudo isso em glória para o nome dele. Então, o que é um resfriado? O que é um corpo dolorido? Às vezes a gente está cansado do trabalho, de viajar, de fazer tantas coisas. Mas quando eu lembro que Jesus, ele superou, e quando ele superou, ele levou sobre si todas as nossas dores, tudo aquilo que Amém? Amém? O pessoal não comete bullying comigo não, mas os microfones gostam de cometer bullying. Tudo aquilo que poderia me amargurar, tudo aquilo que poderia nos entristecer, nos aborrecer de grave, aquilo que realmente faria diferença na nossa vida, Jesus levou com ele. Quando ele morreu, ele passou coisas que nós viveremos toda a nossa vida e não vamos enfrentar, não vamos passar. Por quê? Porque ele levou as piores coisas. E tudo que ficou agora, todas as nossas dificuldades que ainda existem, na verdade, elas já não são mais nossas. Meu Deus. Se Cristo vive em nós, essas dificuldades são dele. E existe alguma dificuldade para Jesus? Não. Existe algo impossível para Deus? Não. Então também entendemos que as nossas dificuldades, que não são mais nossas, também simplesmente dependem do ponto de vista que nós queremos olhar. E muitos hoje olham a minha deficiência, os meus braços, que não existem, e acham que isso é uma deficiência. E realmente, deficiência é uma palavra que a nossa sociedade utiliza para descrever alguma alteração, alguma diferença, a falta de alguma coisa. Mas eu digo a vocês que a maior deficiência que pode existir em alguém é não ter Jesus Cristo na vida de vocês, na minha vida. A maior deficiência, a maior limitação. Por quê? Com Ele nós somos fortes. É nele que nós podemos vencer as tribulações, porque não enfrentamos a nossa força, mas a força de Cristo. Então, quando não temos Cristo, não temos força. E quando não temos força, nós vemos suicídios, nós vemos homicídios, nós vemos tantas pessoas que vêm à igreja, mas não são a igreja. Meu Deus. E a intenção, o objetivo de Jesus Cristo morrer naquela cruz por mim e por você, além de nos dar a salvação, é que nós possamos ser morada para a presença dele. Aleluia! Que nós, com as nossas dificuldades e limitações, sim, venhamos ser úteis e não inúteis na sua presença. Porque hoje, com os meus dois braços, para a glória de Deus, posso dizer que sou mais eficiente do que muitas pessoas que olham para as circunstâncias, muitas pessoas que olham para as dificuldades. Mas Jesus Cristo, o meu exemplo, aquele que ainda está acima de mim e fez o que eu nunca vou fazer, o seu exemplo ainda foi maior.
Porque Jesus não foi traído por... Não existe, né, ser traído por alguém que você não conhece. Jesus foi humilhado por pessoas que, ora, paravam para ouvir os seus sermões. Você quer um exemplo? Pedro negou a Jesus e Pedro tem 2 cartas escritas na palavra do Senhor e ele mesmo negou a Cristo. Sim, pessoas, seres humanos, imperfeitos, com defeitos. Porém, Deus nos chamou, assim como chamou a Pedro. Porque ele pode ter afundado quando ele saiu do barco. Mas ele experimentou algo que ninguém que ficou no barco experimentou. Eu vi o pastor Cláudio Duarte dizendo isso. E é uma grande realidade, porque tem pessoas na igreja que vivem a mesmice. Por que não vivem nada novo? Eu estava conversando com um amigo ontem que ele disse isso. Que toda ação gera uma reação. Se você repete as mesmas ações, as mesmas reações se repetirão. Mas quando nós mudamos, quando nós saímos das nossas casas, da nossa zona de conforto e permitimos que Deus haja nas nossas vidas, nós vivemos o sobrenatural. Nós vemos, ouvimos e somos o sobrenatural de Deus. Maravilha de Deus. E o sobrenatural de Deus para a minha vida não é tocar guitarra com os pés. Se enganou quem pensou que isso era motivo de glória. Porque motivo de glória, na verdade, é saber que mesmo em meio às minhas limitações, Cristo tem aperfeiçoado a minha pessoa, a minha vida, através do poder dele. Através da minha fraqueza. Como ele disse a Paulo, que a graça dele nos basta. E se a graça dele me basta, eu não preciso de braços para adorar o nome dele. Aleluia. Se a graça dele basta para você, os seus problemas não precisam ser resolvidos para você adorar. Meu Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus é tão fiel que se você adorar, Ele vai resolver os seus problemas. Aleluia! A gente busca da forma errada. Aleluia. A gente quer a solução, a gente quer a resposta, mas a gente não quer ser a solução de Deus. Tem gente que acha que a solução de Deus para a minha vida seria que os meus braços crescessem aqui e agora. Mas a solução de Deus para mim foi quando eu nasci sem os 2 braços. E Ele me colocou no lar da minha mãe e do meu pai. E eles me ensinaram que para ser solução de Deus, eu não preciso ser perfeito aos olhos dos homens. Eu só preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Você só precisa ser quem Deus quer que você seja. Ter o caráter de Cristo. Existe um versículo que diz que nós já estamos crucificados. Na verdade, esse versículo é um singular. Mas eu quero trazer para as nossas vidas que nós fomos crucificados com Cristo. E agora o Jonathan não vive mais nele. Você, a Maria, o João, não vivem mais para si ou em si. Mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, nós temos o caráter de Cristo. E se temos o caráter de Cristo, podemos olhar para o amor como Ele olhou. Vocês acreditam naquilo que Jesus fez por nós? Amém, Jesus. Eu acho que a grande maioria aqui acredita. E por acreditar, você está comprometido a partir desse momento. Aqui. Comprometido a olhar para o amor. Porque pensem comigo, se vocês acreditam em tudo que Jesus fez, usar uma coroa de espinhos foi fácil ou foi difícil? Difícil. Foi difícil. Ser negado, como eu disse, por Pedro, alguém que esteve lado a lado, ver a fé de Pedro não alcançar até o final o milagre que ele tinha para fazer, também não foi fácil, foi muito difícil. Ver Judas trair a sua confiança e escolher a Judas já sabendo que seria traído por ele, foi muito difícil. E eu pergunto para vocês, qual de nós aqui nessa noite passamos por isso? Se passamos, passamos porque queremos, porque precisamos aprender. Mas o que é que Jesus precisava aprender? Ele não é soberano? Ele não é todo poderoso? Ele não estava desde a criação do mundo
Então o que ele precisa aprender? Nada. Mas por amor. Repare que ele não olhou para as dificuldades. E quando ele viu que estava difícil, ele falou para Deus: Deus, Pai, se possível for, faça de mim esse cálice. Todavia, que seja feita a tua vontade. E quantos de nós falamos: Deus, se possível for, faça de nós esse cálice, ou traga até nós esse cálice, mas esquecemos da segunda parte da oração de Jesus, quando ele diz para que a vontade de Deus fosse feita sobre a vida dele. Jesus orou isso mais de uma vez no Getsemane. Em todas as vezes ele disse a mesma coisa, que a vontade de Deus se cumprisse nele. E sabe qual o segredo do sorriso que hoje você pode ver no meu rosto? No rosto da minha mãe, da minha família, dos meus amigos. É saber que nós estamos dispostos a deixar as nossas vontades de lado, a nossa casa de lado, para fazermos a vontade de Deus. Amém. Para vivermos e nos entregarmos a Deus totalmente. E eu me entreguei a Deus totalmente, porque entregar-se a Deus não é receber algo para se completar e aí se entregar, não. Deus já nos fez prontos para adorar o seu santo nome. Então a gente precisa tomar atitude, parar de olhar para as dificuldades, porque Jesus não olhou para nenhuma delas, mas ele olhou para o amor de Deus, para o amor que ele tem por nós e para aquelas pessoas, eu e você que estamos aqui, que decidimos servi-lo e amá-lo de todo o nosso coração. É para isso que Jesus olhou. Então, se você olhar para o seu Deus, para o seu Jesus, para o nosso Jesus, você vai encontrar a força que ele encontrou para encarar e vencer e envergonhar o inimigo em todas as suas dificuldades, todas as suas ciladas. E eu digo mais a você: tem dificuldade nas nossas vidas que o diabo não tem nada a ver com isso. É uma prova, é um teste de Deus para nós. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para dar para nós coisas maiores e melhores do que nós já temos até hoje. E os braços, no meu caso, foi isso que aconteceu. O diabo não tirou os meus braços porque ele não tem esse poder. Eu costumo dizer que nem a chave da casa dele ele tem, porque quem é dono do inferno, as pessoas acham que é o diabo, mas na verdade foi Deus quem criou o inferno para o diabo. Então, na verdade, ele não é nem dono, ele vai morar lá, ele é inquilino. Então, a gente precisa servir esse Deus que tem tudo nas mãos. A gente precisa agradecer a Deus pelo que ele faz e não reclamar por aquilo que a gente não recebeu. Porque tem muita coisa que a gente não recebeu, porque não merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada, mas tem coisa que a gente não faz nem por onde. Imagine se Deus falasse para mim: Jonathan, eu quero te ensinar a tocar guitarra com o pé. Eu falasse: Deus, pode mandar. E deitasse na minha cama e dormisse o dia todo, ou jogasse o dia todo, ou fizesse tantas outras coisas. A obra de Deus, ela precisa de dedicação, ela precisa de estudo. Engana-se aquelas pessoas que pensam que tocar na igreja, é para Deus, então eu vou chegar aqui e vou tocar, mas eu não me preparei, nem o meu espiritual, nem os meus estudos. Eu vou pregar, mas eu não preparei, eu não leio a Bíblia, eu não tenho prática, eu não tenho intimidade com Deus. Se para o ímpio, se no mundo você precisa ter um bom currículo, uma boa carga horária de estudos, você imagina para Deus. Nós temos que oferecer muito mais. Deus me deu sim esse talento de tocar com os pés, mas não foi para que eu me engrandecesse, foi para que o nome dele seja engrandecido através de mim. E todos os talentos que Deus te deu, porque ele te deu, são para engrandecer o nome dele. É verdade. Então use-os, porque quando você não usa o seu talento, você está dizendo para Deus que ele não soube te capacitar. E quem somos nós para ensinar a Deus alguma coisa? Quem somos nós?
Então, se disponha mais para Deus. Pare de perder tempo com conversas aleatórias, paralelas. Pare de perder tempo com as suas limitações. Ah, Deus, eu sou frágil, eu sou pequeno. Tem gente que confunde se rebaixar com se humilhar. A gente precisa se humilhar diante de Deus, diante das pessoas. Queremos ser o menor. Mas dentro do nosso potencial, nós precisamos desenvolver o melhor. O melhor de Deus. Deus nos dotou de tanta sabedoria, de tanta capacidade, de tantas condições de buscar o entendimento da palavra de Deus e da nossa vida. A gente não pode desprezar isso. A gente não pode falar para Deus: ah, Deus, eu não tenho a ferramenta certa, porque a ferramenta certa somos nós. Se você nasceu, se você está aqui, é porque Deus te ama e quer usar você, quer trabalhar na sua vida. Você só precisa se dispor, se entregar. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu sei que tem pessoas aqui que ouviram essa palavra e querem se dispor mesmo, querem se entregar mesmo, deixar de viver o evangelho, de vir à igreja e voltar para casa, de vir à igreja e voltar para casa, e começar a viver o evangelho de experiência com Deus. Muitas coisas vão apertar, vão se dificultar na sua vida, mas é para que Deus manifeste o poder dele. Se tudo está muito bem, se tudo está muito bom, a gente atribui a fulano, ou a nós, ou a nossa condição financeira, ou ao carro que temos. Mas nós só podemos ser dependentes de Deus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos na sua presença, Pai. E nós somos pequenos, nós somos vozinhos, ó Deus. Mas é ao Senhor que o Senhor entregou o seu próprio Filho, por amor a nós, por amor à obra que está sendo feita nesse lugar, por amor a cada uma dessas pessoas que tem decidido se entregar ao Senhor todos os dias. E é por amor, Deus, que nós queremos também vencer as dificuldades, nos entregarmos de verdade ao Senhor e ver as limitações sendo transformadas pelo Senhor em ilimitações, ver os problemas sendo transformados em solução, que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E aquelas pessoas que querem se dispor mais ao Senhor, abrace-os agora, Jesus. E aquelas que ainda não querem, que o Senhor venha dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Mas mostre a elas a tua grandeza, o teu poder e o teu amor, como mostrou naquela cruz. É que tem pessoas que querem ver mais de perto, e por isso vão enfrentar um pouco mais de dificuldades. Mas se olharem para ti, vão vencer. Se olharem para o amor, para a tua presença, vão vencer. E eu te agradeço, porque eu creio que o seu Espírito Santo mudou corações nesse lugar. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. O Espírito Santo vai ministrar melhor para nós. Irmão, eu glorifico a Deus mais uma vez por essa família que tem levado o Evangelho de Jesus, amém? Pela vida do Jonatas, que eu sem querer, vendo lá o programa do Gugu, aí vi o Jonatas, lá eu e Lani tocando, e ele se posicionando como um homem de Deus. Ali eu falei: poxa, esse rapaz, ele tem algo muito especial de Deus. E aí chamei ele para conversar no Face, e ele foi muito atencioso e tal. E eu abri um convite para que ele pudesse estar aqui conosco hoje. E o propósito do Jonatas de estar aqui hoje é de nos mostrar, igreja, que independente dos nossos limites, nós servimos um Deus que ele é ilimitado. Verdade, Jesus.
Independente das nossas fraquezas e fracassos, nós servimos um Deus misericordioso. Independente de merecermos ou não, nós servimos um Deus que o seu amor é infinito. Aleluia. De repente você entrou aqui nessa noite e se julgava não ser merecedor do amor de Deus, amém? Eu quero te dizer nessa noite que o amor de Deus, ele se estendeu até nós e te alcançou no nome de Jesus. O amor de Deus está alcançando a sua família. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Se você crê nesta noite, você vai retornar para o seu lar com o desejo que você vê no seu coração, certamente realizado no nome de Jesus, amém? Eu quero convidar a igreja a estar louvando conosco mais um cântico, e logo após nós estaremos encerrando esse culto. Quero dizer para os irmãos que ali atrás tem os DVDs do Jonas, com um testemunho certamente mais prolongado. Os irmãos quiserem adquirir, custa apenas R$15. Pegue aí para a jovem Carla, amém? Não deixe de abençoar o ministério desse homem de Deus, amém? Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. De repente você achou que Deus desistiu de você, Deus desistiu da sua família, de repente até mesmo você desistiu de você mesmo. E essa noite você acabou de ouvir Deus falando contigo que Ele não desistiu de você e que Ele tem uma obra linda para realizar na sua vida no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero te convidar a você